Bom dia, boa tarde, boa noite. Rafael Martins, do Na Bolsa com o Rafa. Vamos começar agora nosso 8º vídeo a respeito do nosso projetinho educacional chamado Educa Rafa, onde tratamos sobre padrões de análise técnica, análise gráfica. Já falamos sobre candlestick, sobre suporte e resistências, pivô de alta, pivô de baixa, linha de tendência, são as LTAs e LTBs. Já falamos sobre alguns padrões de reversão, como Dark Cloud, martelo, engolfo de alta e de baixa. E hoje vamos falar sobre estrela cadente, ou shooting star, no original em inglês. Então, vamos lá. O que é um padrão de estrela cadente? O padrão de estrela cadente é um dos padrões de reversão baixista mais poderosos que podemos encontrar na análise técnica. Eu acho que ele só fica atrás do bebê abandonado, que é um padrão, devo falar dele na próxima semana. Ele costuma marcar o fim de uma tendência de alta e sua formação se dá por um único candle. Ele não é a junção de dois ou mais candles como alguns outros tipos de padrão. Por exemplo, o Dark Cloud, a junção é um padrão que se forma por dois candles. Um engolfo de alta e um engolfo de baixa é um padrão que se forma pela junção de dois candles também. Neste caso, a estrela cadente, ele é formado por um único candle. É o formato deste candle, desta vela, que determina o padrão. Então, qual a forma desse padrão? Então, esse padrão é caracterizado da forma aqui, como podemos ver na figura. Sombra superior longa e corpo real bem pequeno. A sua sombra ela deve conter pelo menos 2 vezes o tamanho do seu corpo. Quanto maior for essa sombra superior, maior será a potência da reversão, a qualidade do sinal. Maior será a sua probabilidade de acerto. É um padrão que ocorre contextualmente em zonas de resistência, em zonas de topo de gráfico, né? Então, quanto melhor a resistência onde ocorrer este padrão, maior vai ser a sua probabilidade também de reversão. Vou tentar mostrar aqui um pouco do que acontece quando esse padrão é formado. Uma dica, a cor do candle, tanto faz ele ser comprador ou vendedor, ele ser baixista ou altista. No caso, branco de compra ou verde de compra, não sei qual a cor que você configura no seu gráfico. Ou preto ou vermelho para venda. Não, a cor do candle neste padrão, ela não terá praticamente importância nenhuma. Então, o que acontece na formação desse padrão? O gráfico começou assim. Vou marcar aqui um branquinho. Digamos aqui que temos um candle abriu aqui e veio subindo, subindo, bateu aqui. Vamos marcar uma zona de resistência aqui. Digamos que aqui tinha uma resistência nessa região, aqui. Tinha uma resistência, o preço veio aqui caminhando, testando, o preço já tinha vindo aqui, veio testando aqui, bateu, quando chegou aqui nessa resistência, abriu um candle desse tipo. Ele começou aqui, e veio subindo, falar, pô, vai romper a resistência, né? Vai romper a resistência e, sei lá, perdeu-se a força. O que significa de perder a força? Quer dizer que os compradores acham que já poderia estar demasiadamente alto, muito acima do preço justo, e começaram a resolver
realizar o lucro ali. Ou então, uma outra característica que podemos observar é que os vendedores resolveram entrar mais pesado, pois acharam que estavam perdendo muito já e vão tentar entrar com força para reverter a situação ali. Então o que aconteceu? O Kindle foi voltando, e aí acabou aqui assim, deixando só um corpinho, e tudo que ele foi para cima aqui virou rabiola, virou a sombra, né? Todo aquele ponto ali foi a sombra. O preço foi para lá, mas não se manteve. Esse padrão é uma estrela cadente. Você pode até ter uma sombrinha, mas essa sombrinha tem que ser insignificante mesmo. Ela não pode ser longa, não pode ser algo assim. Aí já seria um outro candle de dúvida que não é o que nós estamos tratando agora. Então isso aí, a entrada dele ocorre justamente na perda da mínima. Quando perder a mínima aqui, ó, vai acontecer quando perder a mínima aqui, é a entrada desse padrão. Seu stop vai estar aqui em cima e aqui é a sua entrada. Quanto maior a sombra, maior a confirmação do sinal. Só que quanto maior essa sombra para cima, mais cara também vai estar a operação, né? Porque seu stop vai estar maior. Não adianta querer botar stop aqui no meio, porque vai deixar sem espaço. Esse candle aqui tem muita chance de fazer isso aqui antes. Vir aqui e depois voltar. Então, se querer botar stop aqui no meio, porque acha que está caro, se acha que está caro, diminui a mão para poder aguentar a operação. Então, é isso. Vamos continuar. A estrela cadente, ela deve ocorrer após uma tendência de alta prolongada. Ela deve ocorrer após uma tendência de alta prolongada. Ou não. Preferencialmente em zona de resistência, aumentando a probabilidade de reversão do movimento para baixo. A força da tendência a ser revertida deve refletir na potencial reversão. O que significa isso? Isso é a mesma coisa do que quando falamos lá no vídeo anterior, no engolfo de alta ou de baixa. Por exemplo, se vem de uma alta longa e acontece o padrão, a sua reversão deve iniciar uma tendência realmente contrária, gerar uma reversão longa. Agora, se vem de uma perna curta de alta, a sua reversão também deverá ser curta, devendo ser apenas uma breve correção e não uma reversão em si, tecnicamente. Sombra superior, como falamos, ela deve ser no mínimo o dobro do tamanho do corpo real. Quanto maior a sombra superior, maior a força do sinal e mais cara também fica seu stop, né? Sombra inferior, se existir, deve ser mínima ou insignificante. A preferência é que não exista sombra inferior. Contexto, deve se apresentar em zonas de resistência, aumentando a probabilidade da reversão. Como na maioria dos padrões de reversão, deve-se observar o tamanho da tendência revertida. Se o padrão ocorrer após uma longa tendência de alta, isso deve gerar uma boa tendência de baixa. Se o sinal ocorre após uma curta tendência de alta, este deve gerar uma curta reversão também, devendo ser apenas uma correção. Falamos anteriormente. Um gap de corpo entre a estrela cadente e o candle predecessor, o candle anterior, deve potencializar o padrão. O que é isso? Vou explicar aqui rapidinho. O que significa este item que eu acabei de falar. Digamos aqui,
Aqui o padrão vinha aqui subindo, subindo. Subindo. Aí chegou aqui na zona de resistência. O que aconteceu? Tivemos aqui é o corpo do anterior. Olha só. Aqui é o corpo, né, do candle anterior. Aqui é o fechamento desse corpo. Digamos que tenha um gap aqui, ó. Entre o fechamento do anterior e a abertura do próximo. Vamos que ele ocorra dessa forma. E aí a gente pode perceber aqui, ó, nessa região, que aqui deixou um gap, ó. Tem um espaço aqui. Aqui é o fechamento, certo? Aqui é o fechamento do anterior. Porque esse candle aqui era de alta, então seu fechamento é aqui na máxima do corpo. Não só, máxima do corpo. Então aqui, ó, deixou esse espaço, esse gap entre o fechamento do anterior e aqui a abertura do candle seguinte. Gerou esse gap de corpo. O padrão, se acontecer isso aqui, é válido. Opa, desculpa. Vamos corrigir aqui, ó. Isso aqui, não, se não tiver o gap, não tem problema. Isso não invalida o padrão, tá? Se tiver assim, não invalida o padrão. O padrão está mantido também. Mas, se formar gap de corpo, isso ajuda a potencializar a força do sinal. Se tiver esse espaçamento aqui, entre um e outro. Esse espaçamento aqui, esse gap de corpo, ajuda a potencializar a força do sinal. Então, vamos lá. O candle estrela cadente deve ter um bom acréscimo de volume. O candle formador da estrela, o candle estrela cadente mesmo, o volume dele, para se confirmar o padrão, não para se confirmar, mas para aumentar a probabilidade, digamos assim. O volume deste candle, ele necessariamente tem que ser maior do que o do candle anterior. Melhor ainda se ele for acima da média. E ele precisa ser maior do que o candle anterior, o seu volume. A entrada, como já falamos, é quando o preço rompe a mínima da estrela cadente. Já falamos sobre isso aqui. Rompendo a mínima aqui, dá a entrada de venda. O stop aqui em cima e bora pro jogo. Vou mostrar aqui alguns exemplos, exemplos reais, né? Aqui nós temos o gráfico do índice futuro, o código WINQ19, um time frame de 5 minutos. E esse padrão aqui de estrela cadente, ela ocorreu no dia 26 de junho de 2019. Eu acho que ele tem uma sombra pequenininha, muito insignificante o padrão, uma sombra bem minúscula. Então o padrão está altamente considerado. O que aconteceu aqui? Nós tínhamos uma zona de resistência, né? Tínhamos aqui essa zona de resistência. E o preço, depois que rompeu isso aqui, se tornou uma resistência, ela testou aqui e voltou. Subiu para testar essa zona aqui novamente. E o que aconteceu? Deixou uma estrela cadente aqui, ó, com gap de corpo. Olha só o espaçamento. A abertura do próximo, do candle de estrela cadente, e o fechamento do anterior. Olha o espaçamento aqui entre os dois. Então tem um gap de corpo aqui, o que ajuda a aumentar a sua chance no sinal. O que mais que aconteceu que a gente pode observar? Além do gap de corpo aqui, que
está potencializando a probabilidade do sinal. Olha o volume. O volume desse candle, ele está acima da média. A média é essa linha verde. E ele é maior do que o anterior. Não só como que o anterior, ele é maior do que uma sequência de candles anteriores. Ele é o maior de um bom tempo. Então, isso aqui aumentou ainda mais a confiabilidade do sinal. O que eu falei lá quando eu estava desenhando na tela sobre não colocar o stop da operação acima? Se eu não coloco o stop aqui, se eu não coloco o stop técnico aqui, se eu, a sombra ficou muito grande, eu não aguento essa quantidade de pontos aí, esse stop técnico eu não aguentaria. Eu coloco aqui no meio. Ele tomaria o stop, uma operação que você acertou o sentido. Você vai entrar aqui, e o que faz quando tecnicamente a sombra está muito grande e o stop é muito longo? Diminui a mão, né? Você diminui vamos falar aqui é o índice futuro, se fala em pontos. É 300 pontos aqui o tamanho da sua sombra, e você aguenta 200, é o que você tem determinado aí. Então, se você opera 20 contratos, diminui para 10 contratos, para você poder aguentar a operação, né? Financeiramente, seria praticamente a mesma coisa, um stop de 300 pontos, com um stop de 200 pontos com a mão reduzida. Então vamos lá. O que mais a gente pode observar aqui nessa ocorrência dessa estrela cadente? Após uma alta curta, olha só, uma alta curta aqui. Após uma alta curta, ele gerou também uma reversão curta. Reverteu pouco, e é o que falamos lá naqueles itens. O tamanho da tendência a ser revertida, ela vai ser refletida no seu potencial de reversão também. Se é uma tendência longa, seu potencial de reversão também deverá ter a mesma força. Se é uma tendência curta, deve caracterizar apenas uma correção e não uma reversão de fato. Vamos ao próximo exemplo. Aqui nós podemos ver uma estrela cadente nesse papel aqui, nesse ativo que já é na Petro 4, no time frame aqui é o diário mesmo, e ocorreu no dia 26 de junho de 2019. Se quiser ir no gráfico aí e procurar, você vai encontrar. Então o que a gente pode observar aqui nesse padrão? Também era uma zona de resistência anterior, que tinha marcado aqui. E o que ocorreu? O que a gente pode observar? Olha o gap. Olha o gap de corpo acontecendo novamente. Por incrível que pareça, hoje eu só achei gaps de corpo. Só achei estrelas cadentes para botar nesse slide com gaps de corpo. Mas não é sempre não, tá? Na maioria das vezes não acontece o gap. Um gap de corpo. Aqui aumentando a probabilidade do sinal, como já falamos anteriormente. Esse gapzinho de corpo ajuda a aumentar a probabilidade do sinal. Após uma longa alta, olha só como vinha até mais, tá? Isso aqui, se você for pegar o gráfico mais para trás aí, isso aqui já vinha, essa alta aqui já era bem grandinha. Ele chegou nessa resistência e olha o tamanho do seu potencial de reversão também. Porque acabamos de falar sobre a força da tendência original a ser revertida, que sua força vai potencializar também a sua força de reversão. Volume acima da média. Olha isso, volume acima da média e superior ao seu predecessor. Aqui novamente ele é superior a uma série de candles anteriores, né? Isso aqui ajuda a potencializar bastante a força do sinal. Vamos lá, um breve resumo aqui.
A estrela cadente é formada por um único Kendo. A cor do Kendo não terá forte consideração neste padrão. Ele pode ser um Kendo comprador ou vendedor, tanto faz. Contexto. Nunca se esqueça da região em que ele se apresenta. Região de suporte e resistência do preço. Neste caso, a estrela cadente, que é um padrão de topo, só deve acontecer em uma zona de resistência. Deve acontecer em uma zona de resistência do preço. Sua entrada é quando o preço rompe a mínima da estrela cadente. É importante, como em todos os padrões, observar um aumento de volume no candle. Isso ajuda a confirmar a força do sinal. Observe também gap de corpo, como em todos os padrões de estrela. Vamos falar de outros padrões gráficos ainda de estrela. Tem estrela da manhã, temos outros padrões de estrela na análise gráfica. E em todas, nós vamos falar, que faz parte do padrão, que o gap de corpo ele ajuda a aumentar a força do sinal. O que isso significa? Que aumenta a sua probabilidade. Tudo isso que a gente fala aqui, aumento de volume, um volume maior do que o anterior, região de resistência, gap de corpo, se observar o contexto, tudo isso são filtros para que você não entre em zonas mortas, né? Para ajudar a você aumentar a sua probabilidade. Porque no mercado é isso, na análise técnica é isso. Os sinais nem sempre vão dar certo e o que você precisa é jogar a favor da probabilidade. Você precisa conhecer as probabilidades e você precisa aprender a como filtrar as regiões e a como aumentar a sua probabilidade. Quando que sua chance de acerto vai ser maior? Não entrar em qualquer região. Não vou procurar uma estrela cadente numa região de consolidação. Se o preço está fazendo... Desculpa, se o preço está trabalhando... Se o preço está trabalhando assim, ó, não adianta eu procurar uma estrela cadente aqui. Pode gerar, pode dar certo, pode, mas e aí, qual o seu espaço para testar essa operação? Qual o tamanho do risco? Vale a pena? Aí vai ser uma decisão sua ali na hora. Agora, jogue a favor das suas probabilidades. Entre sempre a favor da tendência. Na maioria das vezes. Os padrões de reversão, procure filtrar os melhores padrões. Procure identificar as melhores regiões para se buscar uma reversão de tendência. Contexto, filtros e jogue a favor das suas probabilidades. Conheça, escreva, teste. Valeu? Então, muito obrigado a todos, hein? Quem tiver dúvida pode deixar nos comentários. Se inscreve no nosso canal, clica, dá um likezinho para quem gostou, compartilha aí com seus amigos. Se inscreva para poder receber em primeira mão as notificações com os nossos vídeos, nossos novos vídeos, nossas divulgações. Todo domingo fazemos também estudos de índice futuro e do mercado de ações. Então se inscreva para receber as notificações, curta, compartilhe. Um abraço a todos e até a próxima semana.